Oi, pessoal, tô aqui de volta para mais uma aula de biologia do segundo ano do ensino médio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham feito a atividade do caderno de atividades que eu passei na última aula, questões de 1 a 15. Quando nós voltarmos, eu vou passar o visto nas atividades de porífero e quinidários que eu já passei, tá certo? Na apostila e no caderno de atividades de vocês. Essas atividades valem ponto, então não deixem de fazer. E hoje nós vamos começar um assunto novo, né? Esse assunto já foi dado lá no SPE com você, do Sistema Positivo. Eu espero que vocês tenham assistido a aula foi bem resumida, né? Então aqui nós vamos ver passo a passo, detalhe por detalhe, tá certo? Para que fique mais completo. Então nós vamos fazer aos poucos, eu não vou passar todo o conteúdo de vermes agora, nessa única aula. Próxima semana a gente vai dar continuidade, mas nós vamos começar hoje. Então, a aula de hoje é sobre vermes, como vocês podem ver na tela, plateumintos e nematelmintos. Então, esses indivíduos, esses dois filos do reino animal, lembrem, só recapitulando, que nós estamos vendo os filos do reino Animalia, não é? Nós já vimos o filo Porífera, são 9 filos no total. 9. E nós já vimos o Porífera, nós já vimos o Quinidária, e agora nós vamos ver esses outros dois, Plateumintos e Nematelmintos, tá bom? Vai ficar faltando 5 filos. Então, hoje nós vamos ver 2 filos, os 2 próximos filos do reino Animalia. Esses filos, eles juntos, né, Plateumintos e Nematelmintos, como vocês podem ver na tela, eles são classificados como vermes. Né? Então, por que eles foram classificados assim? Esses animais, eles têm algumas características, né, que os colocam nessa posição de vermes, tá bom? Hoje já se sabe que a maioria deles não causa o que nós chamamos de verminoses, né, doenças que nós chamamos de verminoses. Porém, alguns, eles são objeto de estudo dentro da biologia porque eles causam doenças, né? A área de medicina, de enfermagem, eles se dedicam bastante a estudar. O pessoal da farmácia também, porque é necessário implementar medicamentos, né, para tratar essas doenças que são causadas por vermes. E dentro desses dois grupos nós vamos ter vermes, tanto nos plateumintos quanto nos nematelmintos, ou nematoda. Eles têm características em comum, os dois grupos, embora haja diferença, né, estrutural. Então, existem diferenças entre esses dois grupos, por isso que nós vamos classificar em filo plateuminto e filo nematelminto. Como eu falei, muitos não são parasitas, mas devido ao fato de que alguns deles parasitam humanos e parasitam também animais, nós, né, nos voltamos para esses animais aqui, principalmente devido a esse fator. Aqueles que não são parasitas, que vivem de maneira livre no mar, nos oceanos, nos lagos e no solo úmido, esses indivíduos, eles são utilizados também, eles são objetos de estudo, a gente precisa descobrir quais são os plateumintos que existem no mundo e os nematelmintos, mesmo que não causem doenças, mas eles são utilizados, estudados mais na área de ecologia. Então, nós vamos começar com o filo dos plateumintos. Os plateumintos, eles são considerados vermes achatados, devido ao formato do corpo deles. Observe. Não é como se, de fato, esses animais eles tivessem um corpo achatado. Aqui é um deles. Nós vamos chamar esse animal de planária, porque ele tem um corpo plano, de forma plana, assim, achatado. Certo? Ele é bem achatadinho. E esses vermes, eles têm esse formato. Normalmente, o formato achatado. Isso aqui não é uma sanguessuga, viu, gente? Sanguessuga faz parte de outro filo. Embora pareça sanguessuga, mas não é. Ele é bem mais fininho do que uma sanguessuga e ele é achatado. Olha aqui outro tipo de plateuminto.
colorido, né, bonito, vive em florestas, em lugares alagados. Também tem um corpo achatado. Esse aqui vive no mar, nos oceanos, olha só que lindo. Mas observe que ele também tem um corpo achatado. Ele é pequenininho e tem um corpo achatado, embora seja bastante colorido. Olha só a quantidade de platelmintos que existe no mundo. Nós vamos ter esses indivíduos aqui, esse e esse, que são indivíduos de vida livre. Eles vivem geralmente nos oceanos, nos mares, nos lagos, nos rios também. Mas existem esses outros indivíduos aqui, esse aqui, esse e esse. Esses indivíduos, eles são indivíduos parasitas, parasitas humanos. Pode ser parasita de animais também? Sim, também vamos ter platelmintos que parasitam animais. Mas esses que estão aqui, eles são parasitas de humanos. Uma coisa interessante que acontece com esses vermes é que muitos deles têm um estágio de transição. Eles ficam no animal por um período de tempo e depois ele vai passar para o ser humano. Vamos para as principais características do filo Platelminthus. Quais são as principais características desse filo? As principais características é que esses animais eles são triblásticos. Eles possuem os 3 folhetos germinativos que a gente viu lá na embriologia. Eles vão ter endoderma, mesoderma e ectoderma na formação do embrião. Eles não possuem celoma, que é a cavidade que abriga os órgãos, porque eles são indivíduos que não vão ter órgãos especializados, como é o nosso caso, então eles vão ser chamados de acelomados. Eles são animais protostômios, em que o blastômero dos embriões vai dar origem à boca desses indivíduos. Eles possuem simetria bilateral. Aqui a gente consegue ver, né, a simetria bilateral desses indivíduos. Se eles forem partidos ao meio, um lado vai ser igual ao outro. E eles possuem aqui duas características que nós não vamos ver nem nos poríferos nem nos quinidários. A primeira é a cefalização. Os poríferos, quando nós estudamos os poríferos, nós vimos que eles não possuem células nervosas, não é isso? Já quando a gente estudou os quinidários, nós vimos que eles possuem células nervosas, só que essas células nervosas elas estão espalhadas pelo corpo do animal, não tem organização definida. Já nos platelminthus, nós vamos ver que já existe uma organização definida. Essas células elas estão localizadas mais na parte anterior do animal, formando assim aí um sistema nervoso mais especializado. Então, duas coisas interessantes e diferentes que eles vão apresentar quando comparado aos quinidários é que aqui os platelminthus eles vão ter um folheto germinativo a mais, né? Porque os quinidários só tinham ectoderma e endoderma. Os platelminthus vão ter ectoderma, endoderma e mesoderma. Eles vão possuir cefalização, né, um sistema nervoso mais especializado e um sistema excretor também mais especializado, certo? O sistema excretor agora aparece nos platelminthus. Agora a gente vai tratar das divisões, tá certo? Da sistemática dos platelminthus. Nós sabemos que existe um reino chamado reino Animalia. Dentro desse reino vou ter 9 filos, não é? A gente já viu poríferos, quinidários e agora a gente está vendo platelminthus. E dentro do filo Platelminthus, nós vamos ter 3 classes, tá certo? 3 classes. Quais são as classes? A primeira classe é a classe turbelária. Nessa classe turbelária, nós vamos ter indivíduos aquáticos de vida livre. Alguns, eles moram em ambientes úmidos, solos úmidos, mas a grande maioria vai morar no ambiente aquático. Todos são de vida livre, não existe parasitas. Tá certo? Dentro dessa classe. Um exemplo bem clássico desse indivíduo aqui é a planária. É uma espécie de turbelária que vive em ambiente aquático. A segunda classe dos platelminthus é a trematoda. Os trematodas, eles são parasitas com ventosas de fixação. Então, esses indivíduos, eles vão sugar os nutrientes
a partir do seu indivíduo parasitado. Então, ele vai parasitar um ser humano, por exemplo, e vai ficar sugando os nutrientes do ser humano, através de ventosas de fixação, que a gente vai ver o que é essa ventosa. Um exemplo bem clássico dessa classe é esse indivíduo aqui, chamado esquistossomo, causador da esquistossomose humana, também conhecida como barriga d'água. E a terceira classe dos platelmintos é a classe cestoda, que abriga indivíduos que são parasitas com um corpo formado por segmentos. Tá certo? Um exemplo clássico que está dentro dessa classe é o platelminto chamado tênia, que está aqui uma foto dele, né, todo enrolado, porque ele é muito grande. Ele pode chegar a vários metros dentro da nossa barriga, ele se alimenta dos nossos nutrientes, certo? E são parasitas. Só existe esse tipo aqui, não existem outros, tá? Mas o mais conhecido é a tênia. Essa espécie vai estar dentro da classe cestoda. Então, vamos ver agora um pouquinho aqui sobre essas classes aqui na apostila. Na página 48. Na página 48, nós vemos aqui o seguinte: a primeira classe, como eu falei para vocês, turbelária, são geralmente adaptados à vida livre e podem ser encontrados em ambientes aquáticos, marinhos e lucícolas, e também no solo úmido, né? Então, os mais clássicos são as planárias, né? Esse indivíduo aqui, ó, ele é muito bonito, a gente consegue visualizar ela no microscópio nadando, bem pequenininha, mas muito bonitinha, de 1 centímetro até 10 centímetros de comprimento, eles são pequenininhos. Cabeça triangular, olha aqui, a cabeça dela tem essas estruturas aqui chamadas ocelos, que não percebe a imagem, mas ela consegue identificar a luminosidade para onde tem luz, qual é o lado da luz, ela consegue identificar através desses ocelos na sua cabeça, com células quimiorreceptoras capazes de perceber várias substâncias químicas dissolvidas na água, fazendo com que ela possa encontrar o seu alimento. Segunda classe, trematoda. Os trematódeos da classe trematoda constituem uma classe em que todos os vermes são parasitas. Página 38 da apostila, certo? Principalmente de animais vertebrados. Em geral, apresentam uma ventosa ao redor da boca. Como é que é essa ventosa? Tá aqui, nesse indivíduo aqui, a gente tem uma ventosa. Depois a gente vai ver com calma, com mais facilidade, em outras imagens. Apresentam uma ventosa. Essa ventosa auxilia na fixação do verme em seu hospedeiro. Um dos mais importantes trematórios é o Schistosoma mansoni, o causador da esquistossomose ou barriga d'água, como eu disse. Doença que afeta cerca de 200 milhões de pessoas no mundo e é muito comum no Brasil. Então, no Brasil nós temos muitos e muitos casos de parasitoses ainda, certo? 200 milhões de pessoas no mundo inteiro têm essa doença. Isso é bem sério, tá? Os machos de esquistossomos atingem cerca de 1,2 centímetros e as fêmeas 1,7. Então, percebam que as fêmeas são maiores. Outro importante exemplo é a facílio hepática, um parasita monóico comum no fígado e canais biliares de ovinos e caprinos, podendo ocasionalmente ocorrer na espécie humana também, certo? Parasitando o fígado e os canais biliares desses animais. Aqui é um exemplo. Aqui é o esquistossoma mansoni, aqui é a fêmea fininha e aqui é o macho, esse mais largo, os dois estão juntos. E por último, a classe cestoda, né? A classe dos cestódios, constituem seus platelmintos totalmente parasitas, conhecidos como tênias, ou solitária. Já ouviu falar da solitária, que vai abrigar dentro da barriga do ser humano? Quando a pessoa come muito, a gente brinca, às vezes, que tem uma solitária na barriga dela. Então, esses indivíduos, eles fazem parte do filo platelmintos, dentro da classe cestoda. São muito finos e achatados, podendo chegar a mais de 10 metros de comprimento na fase adulta. Então, é muito, muito, muito grande, né? Eles são finos, por isso que eles conseguem se abrigar dentro do intestino de um ser humano. O corpo das tênias é constituído basicamente de 3 regiões: cabeça, né, onde se localizam as 4 ventosas, estróbilo, onde existe o conjunto de anéis de proglótides, e colo ou curto pescoço que se abriga o estróbilo.
Nesses animais, as ventosas auxiliam na fixação da tênia ao intestino delgado da pessoa parasitada. Os cestódios não apresentam sistema digestório. Então, isso aqui é uma característica bem importante, tá certo? Tanto a classe turbelária como a classe trematoda são indivíduos que possuem sistema digestório, embora eles não tenham ânus, mas eles possuem boca e intestino. Já essa classe cestoda não tem sistema digestivo. Como é que eles se alimentam? Através de difusão e osmose. Então, vamos lá. Os cestódios não apresentam sistema digestório, de modo que os nutrientes digeridos pelo hospedeiro são absorvidos pela parede do corpo desses vermes. Então, lembrem disso. Das 3 classes dos platelmintos, os cestódios, ou cestoda, é a classe que não possui sistema digestivo. As outras classes, turbelária e trematoda, possuem sistema digestivo. Quanto ao sistema excretor, né, que é uma característica também dos platelmintos, ele é formado por um conjunto de células especiais denominadas células flama ou solenócitos. Isso aqui está lá na página 47 da sua apostila. Para que a excreção aconteça, existem canalículos que percorrem todo o corpo dos platelmintos, ligando-se em uma das extremidades aos poros excretores e na outra às células flama. O contínuo batimento dos cílios dessas células faz com que ocorra um fluxo intenso de água do metabolismo celular para o interior dos canalículos. Isso proporciona um equilíbrio osmótico e a saída de resíduos pelos poros excretores localizados na superfície do corpo do animal. Então, olha só, esses animais eles têm como se fossem já um rim, né? Um rim primitivo, um rim bem simples, que vai filtrar a água que entra no corpo dele, com os nutrientes, e vai capturar substâncias, né, que vão ser elevadas como resíduos para fora do corpo desse animal. Agora nós vamos passar para a página 49, onde vai ser mostrado aqui um pouco sobre a reprodução dos platelmintos. Como é que os platelmintos se reproduzem, certo? Então, assim como a gente viu lá nos quinidários, os platelmintos eles podem ter 2 tipos de reprodução, tá certo? Eles podem se reproduzir tanto assexuadamente, olha só, como podem se reproduzir pelo processo sexuado. Então, vamos olhar aqui. Na maioria das espécies, a maioria das espécies dos platelmintos é monóica. Gente, vocês precisam lembrar o que é isso, certo? Se vocês não lembram mais o que é um indivíduo monóico, vocês vão ter que revisar. Monóico significa um indivíduo hermafrodita, que eu já falei para vocês, né? A gente chama de hermafrodita. Significa que ele possui os 2 aparelhos reprodutores no mesmo indivíduo. Eu vi que vocês confundiram na prova. Alguns colocaram monóico como se fosse um indivíduo que só tem um aparelho sexual e dioico quando tem os 2 aparelhos sexuais. Isso não é verdade. Monóico é quando o indivíduo tem os 2 aparelhos reprodutivos. E dioico é quando ele possui apenas um aparelho reprodutivo, tá certo? Não confundam as coisas. Então, se os platelmintos são monóicos, a maioria deles são monóicos, significa o quê? Que todos os indivíduos daquela espécie possuem 2 sexos. Eles têm tanto o aparelho reprodutor feminino como o aparelho reprodutor masculino, tá certo? Então, diz aqui, ó, a maioria das espécies é monóica, como planárias, fascíolas e tênias. No entanto, existem algumas que são dioicas, como os esquistossomos. Isso significa o quê? Que esses indivíduos aqui, os esquistossomos, eles possuem sexos separados. Em alguns casos, os turbelários podem se reproduzir assexuadamente pelo processo de laceração. Então, dentro da classe turbelária, eu vou ter aí o processo de reprodução assexuada, que é isso aqui que está acontecendo nessa imagem. Eu vou passar aqui para o slide para a gente visualizar. E olha só, essa aqui é a reprodução assexuada que acontece nos turbelárias, certo? Na classe turbelária. Então, eu tenho aqui uma planária que vai ser dividida em 2. Ela está sendo dividida, ela está acontecendo aqui, nesse caso, uma reprodução assexuada. Uma planária só vai se dividir em 2, vai formar 2 cabeças, elas vão se dividir, ela vai se dividir aos poucos até formar 2 indivíduos. Ela pode se dividir assim, através da cabeça, ou
de outra forma, como está acontecendo aqui, ó, cabeça e cauda sendo divididas ao mesmo tempo. Se você parte uma planária como um gilete, por exemplo, como a gente está vendo aqui nessa figura, ela pode ser reconstituída, tá certo? Através desse processo de reprodução sexuada que ela utiliza, que eu vou chamar de laceração. Então, aqui eu tenho uma planária sofrendo um processo de laceração, que é uma reprodução assexuada, quando ela se divide em duas, né? Já no processo sexuado das planárias, dois indivíduos se aproximam, unem seus poros genitais, localizados na região ventral do corpo. Cada animal introduz o pênis no poro genital do outro, ocorrendo a troca recíproca de espermatozoides. Nesse caso, uma planária tem o órgão reprodutor feminino e masculino, e a outra também tem os dois órgãos reprodutores. E aí, uma vai injetar o pênis no órgão sexual feminino da outra, fazendo com que aconteça aí, ó, uma fecundação cruzada interna nas duas planárias, né? Porque uma vai receber o espermatozoide da outra, né? A primeira planária recebe o espermatozoide da segunda e a segunda recebe o espermatozoide da primeira, já que as duas possuem os dois sexos. Depois que forma o zigoto, né? O zigoto formado após a fecundação é eliminado do corpo em volta em um casulo que contém nutrientes. Do embrião origina-se um organismo adulto, que não passa por fase larval. Por isso que a gente chama de desenvolvimento direto. Não existe aí uma larva para depois dar origem a uma planária adulta, não. Depois que ela nasce, ela já nasce com o formato do indivíduo adulto, ela só vai crescer. Nos platelmintos parasitas também ocorre a reprodução sexuada, tá certo? Nos esquistossomos, os sexos são separados e apresentam um nítido dimorfismo sexual. Que grupo é esse? Qual é a classe? A classe trematoda. A classe trematoda vai se reproduzir de maneira sexuada. Existe dimorfismo sexual nítido. O macho é totalmente diferente da fêmea. Eu consigo ver isso, perceber essa diferença na trematoda, que é o caso do esquistossomo. O macho é totalmente diferente da fêmea, certo? O tamanho e a forma é bem diferente dos dois, sendo a fêmea geralmente maior do que o macho. Já as tênias realizam autofecundação, né? Olha só, a tênia, que está lá naquele grupo, na classe chamada cestoda, a classe cestoda, onde se encontram as tênias, vai possuir indivíduos que são hermafroditas, que são monóicos. E eles vão fazer sozinhos uma autofecundação. Esse indivíduo do grupo cestoda, ele é diferente daquele indivíduo da classe turbelária. O indivíduo da classe turbelária vai ter um macho não, vai ter um indivíduo aqui e outro aqui. Esse indivíduo, ele vai ter os dois órgãos sexuais e esse aqui também vai ter os dois órgãos sexuais. Eles vão se encontrar, esse fecunda esse e esse fecunda esse, tá certo? Já no caso da cestoda, que é onde a gente vai encontrar as solitárias, é só um indivíduo. Ele vai estar sozinho, ele tem os dois órgãos sexuais e ele vai fecundar a si próprio. O espermatozoide dele vai fecundar o óvulo dele. Pronto, tá bom? Vai acontecer o que a gente chama de autofecundação nas solitárias, nas tênias. Em cada proglote existem órgãos sexuais masculinos e femininos, onde se encontram os gametas do mesmo indivíduo. Tá certo? Então, esses gametas, eles vão se encontrar numa parte do corpo do animal chamada de proglote. Entenderam aí os tipos de reprodução? Se tiver dúvida, pergunta. Na página 49, nós vamos ver algumas doenças agora causadas por platelmintos em seres humanos. Por que seres humanos? Que, né, são as doenças mais estudadas em todo o mundo. São essas doenças aí. Então, nós vamos estudar, que provavelmente vai cair no Enem, pelo menos uma delas, né? A gente está em um tempo de doenças bem sérias. A esquistossomose é uma doença muito séria. As doenças causadas por esses parasitas, esses parasitas são difíceis de serem tratadas. Algumas delas não têm cura. A pessoa fica tomando remédio pro resto da vida, mas o parasita continua ali no corpo dela. Então, por isso que essas doenças elas são bastante estudadas. Vamos estudá-las. Página 49, doenças causadas por platelmintos em seres humanos. Entre as inúmeras doenças causadas por platelmintos, destacam-se a esquistossomose, a teníase e a cisticercose.
As tênias, assim como os esquistossomos, são parasitas digenéricos, ou seja, completam o ciclo de vida em 2 hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. No hospedeiro intermediário, o parasita apresenta-se na fase larval e no definitivo na fase adulta. Então, observe, lá dentro da classe cestoda, onde existem as tênias, nós vamos ter indivíduos que vão estar se desenvolvendo em 2 animais diferentes, em 2 seres vivos diferentes. A fase de larva dele se desenvolve num porco, por exemplo, e a fase adulta se desenvolve no ser humano. Né? Para fechar o ciclo completo, esses indivíduos precisam se abrigar em 2 indivíduos diferentes, que pode ser um porco, uma vaca, qualquer outro animal, e depois passa para o ser humano, tá bom? A gente vai ver aí quais são esses animais, como é que acontece esse processo. Quando uma espécie parasita completa seu ciclo de vida em apenas um hospedeiro, ela é chamada de monogênica, como é o caso do Platelminto Gyrodactylus sp, parasita de peixes de água doce. Então, no ser humano eu tenho a tênia, que é um parasita digenético. Digenético, di significa 2, abriga 2 indivíduos, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. E outros indivíduos, eles podem ser monogenéticos, que abrigam apenas um indivíduo, tá certo? Isso nada tem a ver com, por exemplo, o que está acontecendo com o coronavírus, tá certo? Só um parênteses aqui. O que acontece com o coronavírus, o que aconteceu com o coronavírus na China, foi que esse indivíduo, ele infectava apenas células de morcego e passou a infectar células de seres humanos. Mas o ciclo, ele se completa, tanto no morcego como ele se completa no ser humano. Não existe meio ciclo no morcego, meio ciclo no ser humano, não, tá certo? Então, isso não é a mesma coisa. O que a gente está vendo aqui é que esses indivíduos que são parasitas humanos, eles passam um período, uma parte do ciclo de vida dele, na parte que ele é larva, acontece dentro de um animal e o restante, o final do período, acontece no ser humano, que é essa fase aqui, né, que chama de animais digenéticos. Possuem 2 hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. A fase de larva acontece no intermediário e a fase adulta acontece no hospedeiro definitivo. Se eu tenho um verme que habita apenas em um único indivíduo, eu vou chamar ele de monogenético. Aí aqui a gente tem um exemplo desse indivíduo aqui que parasita os peixes.